Oi, gente, tudo bom? Então, eu não sei fazer vídeos direito, mas eu tô tentando. E daí, é, sejam bem-vindos ao meu canal de Doutora Demodê. E eu pensei muito sobre o que eu podia compartilhar com vocês. E, na verdade, tem milhares de coisas que eu faço no meu dia a dia que eu acho que são super interessantes e que podiam ser compartilhadas, porque eu acho que mais gente podia conhecer um pouco sobre o dia a dia do passado. De qual passado? Muitos passados. Porque, na verdade, eu não tenho um período favorito, assim, da história. Eu gosto de muitos períodos, meio, como se diz, caótico em todo canto. Sou eu. Eu sou bem caótica em todo canto. Daí, ultimamente, eu tenho tentado explorar um pouquinho como que algumas receitas e algumas coisas. E eu voltei especialmente para receitas do Brasil, porque eu gosto das coisas. Eu acho interessante que a gente possa explorar um pouco do nosso passado, porque é muito comum a gente ver receitas e canais e etc. desse tipo de conteúdo, mais voltado para a Europa. E daí eu me pergunto, né, a gente, não sei, porque eu não sei se vocês se perguntam esse tipo de coisa, mas eu sempre me pergunto, né, tipo, pô, como será que era no Brasil? Como será que era aqui? Porque a gente vê os livros, as coisas e tal, e será que aqui era tão diferente? Será que aqui era tão parecido? A gente está muito acostumado hoje em dia a conseguir certos ingredientes e certas coisas. Será que se conseguiam ingredientes por aqui? Então, nesse dia, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma receita de biscoitos de araruta. E daí a minha ideia inicial era falar, eu vou ensinar a receita, só que eu nunca tinha feito a receita, eu não sabia se ia ficar gostoso. Aí temos o problema número dois, eu não sei gravar direito e eu não tenho ainda equipamento para gravar as coisas direito. É, eu tô com fone para tentar ter um áudio um pouquinho melhor, enfim. Eu apoio o celular em lugares bizarros, tipo nesse momento está apoiado na minha janela. E eu não consegui gravar enquanto eu cozinhava de um jeito legal. Eu gravei o começo e eu achei que ficou muito ruim a gravação. Aí eu falei, não vai acontecer. Mas como eu comentei com algumas pessoas, falei, eu fiz uns biscoitos de araruta. E as pessoas me falaram, o que é araruta? Nunca ouvi falar nesse negócio. Eu falei, bom, então eu vou contar para vocês um pouco o que é araruta e explicar um pouco, contar um pouco como que eu cheguei nessa receita e como que eu adaptei essa receita, porque esse é um dos problemas, não é um problema, mas uma das questões. Quando a gente faz recriação histórica, que é essa ideia de você pesquisar e tentar entender a partir de experiências práticas como que o mundo funcionava em outros períodos, quando a gente faz isso, a gente você tem que ter em mente que você nunca vai reconstituir exatamente o que era historicamente. Porque não é assim que funciona, porque o que aconteceu no passado não dá para reconstituir perfeitamente. O que a gente dá para fazer, o que a gente pode fazer é reproduzir algumas técnicas e a partir dessas técnicas tentar entender um pouco melhor como as pessoas viviam. E é meio que esse o meu objetivo, só que caoticamente em vários períodos da história. Vamos ver. Então, no caso, eu vou começar com os biscoitos, porque o livro que eu peguei é de 1896, se eu não me engano, e, obviamente, a linguagem é diferente, não é a mesma linguagem que a gente usa. O português mudou muito. Parece que não, mas mudou muito. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é araruta? E segunda coisa, onde eu tirei a receita? Então, espero que vocês se divirtam. E é isso aí. Beijos. A araruta é nativa da América, tipo, continente, essa bolinha que vocês estão vendo aqui desse lado. Mais especificamente das áreas mais quentes e úmidas, então, que mais nesse meio, né? Mas hoje em dia ela também é cultivada na Índia, Sri Lanka, Taiwan, China, enfim. Ela se expandiu para muitos outros lugares. E é interessante que algumas pesquisas arqueológicas mostram que a araruta foi uma das primeiras plantas domesticadas aqui na região das Américas. Existem vestígios de fécula de araruta há pelo menos 8.000 anos antes da Era Comum, o que dá uns 10.000 anos atrás. O que é muito genial, eu adoro. Bom, e essa daqui, muito prazer, é a araruta. Ela faz parte do gênero Maranta. O nome científico dela é Maranta arundinaceae. E no Brasil ela é conhecida como araruta
Ou então araruta com vários outros nomes, do tipo araruta caixuta, araruta comum, araruta especial, gigante, palmeira, ramosa, de raiz redonda. Muitos nomes. Também é conhecida como agutiguepe, posso estar lendo errado, e embiri. E eu achei muito curiosa porque em inglês ela é conhecida como planta da obediência, né, obedience plant, mas também como o nome mais comum em inglês para ela é arrowroot, que é tipo raiz de flecha. É muito consumida em outros períodos da história brasileira e hoje em dia ela meio que está desaparecendo. Um dos principais motivos desse declínio no consumo é que a indústria de alimentos está utilizando mais polvilhos de outras fontes, tipo milho, mandioca, etc. Se você mora no interior, é possível que você já tenha comido ou que você conheça a araruta. E a gente sabe também que a Embrapa está fazendo um trabalho grande de resgate dessa planta. Tenho muita sorte de ter araruta no quintal da minha mãe. E daí, como eu conheço um pouco da tradição dessa planta, eu decidi procurar uma receita mais antiga para testar, porque a gente tinha feito polvilho aqui. A receita que eu escolhi foi essa aqui. Ela foi publicada em 1895, na quarta edição do livro Doceiro Nacional. Ou A Arte de Fazer Toda a Qualidade de Doces, obra contendo 1.200 receitas conhecidas e inéditas de confeitos, empadas, pudins, tortas, biscoitos, bolos, bolachas, broas, babás, savorins, vinhos, licores, xaropes, limonadas, sorvetes e gelodos. Eu confesso que eu não sei o que é uma parte dessas coisas, quem sabe eventualmente a gente vai descobrindo, né? E aqui eu tinha o primeiro desafio de como fazer essa receita, porque, se vocês podem reparar, ela não é exatamente a receita mais clara do mundo para as pessoas de hoje em dia, né? Então eu tive que pesquisar, por exemplo, como que o açúcar era medido na época. Aí, para tentar descobrir isso, eu fui atrás de fontes históricas do período e análise de outros historiadores. Aí eu também comparei com outras receitas do livro, porque como eu vou saber, né? E daí eu percebi que o açúcar nesse livro é sempre referido em libras. Então, é tipo, uma libra de açúcar, tal. Então, se ele fala uma porcentagem, um quarto, dois quartos, três quartos de açúcar, possivelmente o que está dizendo é um quarto, dois quartos, enfim, de uma libra de açúcar e não de 1 quilo de açúcar. A princípio eu pensei que era de 1 quilo e depois eu entendi que não. Além disso, eu não queria fazer a receita inteira, porque eu não tinha tanta araruta. Lembrando que a produção aqui em casa é pequena e tal, então eu tinha menos de meio quilo de araruta. E como eu não conhecia se a receita era boa ou não, eu não queria testar com tudo que eu tinha. E daí foi assim que eu cheguei na seguinte receita. Vocês podem ver que ela está aqui divididinha, essa parte aqui, a receita original e daí traduzida e já com as proporções que eu ia usar. E eu fui para a cozinha para gravar o processo. Como eu falei, não deu muito certo para gravar, mas ficou muito gostoso. Eles ficaram levinhos, eles derretem na boca, eles têm um gostinho de erva doce. E a receita com certeza funciona com outros polvilhos, polvilho de milho, enfim, maisena, sei lá. Então, é possível, você consegue testar na sua casa também. Então, se alguém testar aí, por favor, me conta, que eu quero saber o que vocês acharam dos biscoitos de araruta. Beijinhos para vocês e até uma próxima.